Nós vamos fazer a meditação hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Se for possível, você pega a sua Bíblia, para tudo que você está fazendo, vamos ler comigo. É a melhor maneira que você tem para parar alguns instantes, do seu dia para você meditar mesmo na palavra de Deus, se houver essa condição. Se não, você está aí ouvindo, trabalhando, ouvindo, vai em frente. O mais importante de tudo é você se alimentar no seu espírito. Vamos pedir a direção dele? Ó Deus e Pai, eu entrego essa meditação nas tuas mãos e peço que o Senhor nos ilumine, fale conosco. Estamos prontos para ouvir a tua voz. Graças a Deus. Sabe, o mais importante dessa meditação, sabe o que é? É que o próprio autor que inspirou os seus servos a escrever esse livro, ele está presente junto conosco e nos fortalece. Por isso que as suas palavras dentro de nós, elas queimam. Vamos lá, versículo 1. E aconteceu no sábado que, estando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles os estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Sabe que doença é essa? Hidrópico. Aquela pessoa que é inchada de água mesmo, Então, normalmente, naquele tempo, a parte que mais ficava inchada, deformada, literalmente, era a cabeça. Se inchava de água. Esse homem aqui sofria demais. Então, ele era considerado um pecador, sem solução, não havia cura para aquela doença. No 3, e Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, curou e despediu. E respondendo lhe disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? Então, eles estavam observando Jesus, não porque queriam aprender, mas porque eles estavam julgando o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus conhece o coração de cada um. E logo ele perguntou, então, será lícito curar no sábado? Agora ele está falando assim, tá bom, e se o seu animal cai num poço? Porque ele sabia, o Senhor Jesus sabia, que aquilo já havia acontecido. Do animal deles terem caído num poço e eles ir lá socorrer o animal, num dia de sábado. Isso seria impróprio fazer. Mas o Senhor Jesus estava falando, olha, você fez por um animal, que era seu, só que aquilo ali custava para eles, algum valor. 6. E nada lhe podiam replicar sobre isso, claro. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou, a ti e a ele, te diga: dá lugar a este. E então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quer dizer, aqueles homens queriam lugares de destaque, mostrar que eles estavam ali presentes, eles se consideravam dignos. Quer dizer, dentro da cabeça deles, eles se achavam dignos de assentar nos principais lugares, de ter direito às coisas. Porém, o Senhor Jesus está dando uma aula aqui. Vá lá para os últimos lugares, seja humilde. No 11. É aqui no 11? É. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também aos que o tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia,
não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensando-te será na ressurreição dos justos. Então, normalmente esse mundo é assim, né? Eu vou fazer um favor, vou prestar um favor a quem? Bom, eu vou prestar favor a essa pessoa. Quem é ela, primeiro? Vamos analisar. Ela tem um cargo, ela tem todas as condições de amanhã me prestar um favor, ela vai ficar em dívida comigo, eu preciso dela porque ela pode me socorrer em qualquer momento. Então vou fazer um favor para ela, vou ser boa com ela. Agora, por que eu vou ser boa com o outro se ele não tem nada para me oferecer? Pelo contrário, eu é que tenho para oferecer para ele. Então, normalmente, quando você tem uma pessoa para ajudar, que ela não tem nada para te dar em troca, normalmente essas pessoas são desprezadas. Ninguém quer ajudar ela. Então, o Senhor Jesus está falando que é o contrário. Você não tem que ajudar os outros esperando algo em troca. Você deve ajudar porque isso está dentro de você, é o seu desejo em dar. O Bispo Macedo diz, no comentário do versículo 12, o seguinte: quando deres um jantar, o Senhor aconselhou o anfitrião a imitar o mais sublime de todos os anfitriões, o Altíssimo, que sempre convida os necessitados para cear com ele. Sendo o homem tão pecador, não deveria ter acesso a Deus. No entanto, por causa da sua compaixão, o Senhor lhe oferece a oportunidade de participar do seu banquete celestial. Quem aceita o seu convite nunca mais terá fome, pois se saciará do próprio pão da vida, que é o Senhor Jesus. Essa pessoa terá sua alma sempre farta, e na eternidade se assentará com ele à mesa. Que glorioso, maravilhoso. No 15, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Então, note o seguinte, aquele homem, ele falou: feliz é a pessoa que come o pão no reino de Deus. E aí Jesus já entrou com um exemplo, né? Uma parábola, né? E ele falou assim: olha, um grande homem, ele fez essa ceia e ele foi convidar os seus convidados. Olha o que aconteceu. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo primeiro: comprei um campo e importa aí vê-lo, rogo-te que me haja por escusado. Quer dizer, ele comprou sem ver. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por escusado. Quer dizer, ele comprou os bois, nem sequer foi ver se eles existiam. E outro disse: casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. Esse casamento foi tão rápido que ninguém sabia dele. E, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, ele estava representando ali agora que aquele homem da casa é o próprio Deus que mandou os seus servos. Jesus estava ali para servi-los e estavam sendo convidados a comer do pão no reino de Deus. Mas aqueles que foram convidados, aqueles que tinham o convite, né? Eles se recusaram a ir. Tinham outras preocupações. Eles tinham outras prioridades, não aquela. O que casou, a prioridade dele era o casamento. O que comprou bois, a prioridade dele era os bois.
O que comprou o terreno, a prioridade dele era o terreno, não a ceia. Assim acontece hoje. Às vezes, você está cheio de problemas. Problemas com o seu filho, no seu casamento, no trabalho, você não tem dinheiro, são dívidas, preocupações. Sua cabeça parece uma panela de pressão pronta a explodir. Talvez esteja assim a sua condição. Mas pense comigo, você tem muitas prioridades, mas a principal delas é justamente ter o próprio Senhor Jesus, é se assentar nessa mesa. Sabe o que acontece? Você se assenta a essa mesa como aqueles aleijados, cegos, aquelas pessoas desprezadas por todos, sentaram-se ali, elas se achavam indignas de estar ali, mas foi convidadas. Você acha que a condição da vida delas ia permanecer daquele jeito? Claro que não. O Senhor da festa ia fazer com que aquela situação mudasse. Se você colocar Deus como prioridade na sua vida muda. Tudo muda. O que você precisa agora é só confiar nessa palavra. E aí ele diz no 24, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe no 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa palavra aqui, aborrecer. Às vezes a pessoa, ela confunde. Mas na tradução original da Bíblia, o aborrecer, ele dá prioridades. Seu amor. Seu amor não pode estar 100% no pai, na mãe, na mulher, no filho, no irmão, na irmã. E em nada que você conquiste nessa vida. Não pode estar. Tudo que você tem do seu amor 100% tem que ser dado para Deus. Por isso que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, o seu amor primeiro passa por Deus para chegar ao seu familiar. Mas quando você vai direto, seu amor é direto, então você termina não amando a Deus 100%. Então ele falou, se alguém vier a mim e não aborrecer, quer dizer, não me amar acima de todas as coisas, essa pessoa não pode ser discípulo de Jesus. Significa dizer, é só você olhar um exemplo básico, vamos lá. Um exemplo simples, rápido e prático. Abraão. O que Abraão fez quando Deus falou assim, Abraão, me dá o teu filho, você vai sacrificar ele. Abraão colocou o filho acima de tudo, falou assim, não, Senhor, não vou porque Isaac é o filho que o Senhor me deu, o filho da minha velhice, não posso dar ele. Não, o que Abraão fez? Correu, falou, vamos embora, vou lá para o monte agora, vou sacrificar Isaac. Quer dizer, ele mostrou que ele estava aborrecendo o seu filho, aborrecendo a sua mulher e aborrecendo a ele mesmo. Percebeu? Então ele estava amando mais a Deus do que a mulher, o filho e a ele próprio. Aborrecer é isso. É você amar a Deus sobre todas as coisas. No 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vou ler de novo o 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E eu digo o seguinte para você, aquele que não morre para esse mundo, aquele que está vivo para esse mundo, ele se agarra a tudo que tem. Ele se agarra ao dinheiro, ao trabalho, ele se agarra à casa, ele se agarra aos bens materiais,
ele se agarra à família, ao marido, ou à esposa, ao filho, ao neto, e ele se fere, porque cada vez que ele perde algo que ele tem, é uma ferida que vai acontecendo nele. É como se tirasse parte do corpo dele. Então ele vai só se ferindo, a vida vai maltratando essa pessoa. Quando você morre para esse mundo, então nada do que você perde mexe com você, porque você já está morto. Porque o maior tesouro seu não está aqui, formado, acumulado nesse mundo, está nos céus. No 34, bom é o sal. Mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você é o sal da terra, minha amiga, meu amigo. Por isso, cuide. Cuide do que você tem. O único bem precioso que você possui é a sua alma, a sua salvação. Ela merece todos os cuidados. E você, então, deve investir 100% na sua salvação, tá certo? Que Deus abençoe e ilumine você abundantemente.